Um feliz sábado, como já falamos anteriormente. O tema que vamos estudar essa semana é sobre o dom profético ou a palavra profética para o tempo do fim. Por que é importante isso? O tempo do fim requer de nós uma preparação e uma preparação muito especial. Veja o que diz o Senhor: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Maior necessidade. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos para recebê-la. Então, essa é uma das nossas maiores necessidades. Outra, nossa grande necessidade hoje é de homens que sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. Homens, homens e mulheres que andem com Deus como Enoque. Essa é a nossa grande e maior necessidade. Agora, isso implica andar com Deus, sentir a necessidade de Cristo em nossa vida. E aí diz: quanto mais aprendermos de Cristo por Sua palavra, tanto mais sentiremos nossa necessidade dele em nossa vivência. E este é o ponto-chave. Quanto mais aprendermos de Cristo por Sua palavra. E justamente por esse motivo que nos foi dado a palavra profética para o tempo do fim, para compreendermos cada dia mais e melhor a palavra de Deus, que é a Bíblia. Porque assim vamos sentir necessidade de andar com Cristo. Aí vamos sentir a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E por isso diz o Senhor: nossa maior necessidade é de fé em Deus. Pois bem, dentro desse tema geral, nós vamos estudar qual a função da palavra profética, qual o propósito para este tempo. E para isso precisamos ver que esse dom profético foi prometido justamente para o tempo do fim. No Apocalipse é revelado que a Igreja de Deus teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito profecia. Isso está em Apocalipse 19:10. Também há referências a falsos crentes que fariam grandes sinais, conforme está Apocalipse 16, 13 e 14. Indiscutivelmente, torna-se evidente a necessidade de distinguir entre verdadeiros e falsos profetas. Este é o dilema de nosso estudo de hoje, o qual está repleto de importantíssimas revelações. Por quê? Porque foi prometido o dom profético, a palavra profética para o tempo do fim, e, obviamente, nesse grande conflito, apareceriam também os falsos profetas. Agora, o método escolhido por Deus para comunicar-se com o ser humano, isso sempre foi por meio dos profetas. O livro do Apocalipse é um bom exemplo acerca da decisão de Deus de utilizar profetas para transmitir suas mensagens aos seres humanos. Vamos ver Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 4. É bem claro a esse respeito. Diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E aqui acrescenta: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O que fez João? João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, esse é o conduto para Deus se revelar ao mundo. Esse método divino não é novo, pois é a forma que Deus usou para dar-nos toda a revelação bíblica.
Por meio de profetas, Deus quer revelar-nos o futuro. Eles só podem fazer quando se deixam guiar pelo Espírito Santo. É o que está escrito no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, na revelação, nós temos, assim, informações muito claras de que a forma de Deus se comunicar é sempre por meio da voz profética. No versículo 21, que é do capítulo 1 de 2 Pedro, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus escolhe o mensageiro. Agora, nem todos os profetas escreveram nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, pelo menos 12 profetas verdadeiros, não são autores da Bíblia. E nela mesmo são mencionados. Um dos mais notáveis é o primo do Senhor Jesus, João Batista, a respeito de quem o próprio Senhor declarou que não houve profeta maior que ele, conforme está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 9 a 11. O Senhor Jesus diz: mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que muito maior? Porque ele teve o privilégio de, no tempo do Senhor Jesus, anunciar ao povo que esse era o Messias. Então, foi o maior dos profetas, porque todos os profetas anunciavam coisas que estariam ainda por vir, mas ele anunciou o que tinha vindo. Maravilhoso, né? Que privilégio. E Amós, capítulo 3, verso 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o texto que foi lido em 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Interessante que você não pode ter uma compreensão do texto bíblico, da profecia bíblica, e o outro ter uma interpretação diferente. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E agora, quem nos inspira e quem nos ilumina a mente para compreender a profecia? O mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever. Por isso que não pode, sabe, ter uma particular interpretação. Ah, eu entendo isso, eu entendo aquilo. A palavra de Deus, ela é clara desde que a pessoa se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Agora, Deus não faz discriminação de sexo quanto ao dom de profecia. Isso é muito importante compreender. Na Santa Bíblia se mencionam várias mulheres que exerceram a função profética. Por exemplo, Ana, conforme relatado em Lucas 2, versículos 36 a 38. Miriam, em Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Débora, em Juízes, capítulo 4, verso 4. Hulda, segundo Reis, capítulo 22, versículos 14 e 15. E as quatro filhas de Filipe, que está relatado em Atos, capítulo 21, versículo 8 a 9. Então, Deus não faz a diferença entre homem e mulher para chamar a pessoa para comunicar a mensagem do Senhor. Então, são dois pontos importantes. Muitos profetas, como já vimos, não são autores bíblicos, não escreveram nada na Bíblia, são mencionados, sabe? Foram chamados por Deus para uma mensagem especial. E também
mulheres que foram chamadas para esse ministério profético e também não escreveram nada na Sagrada Escritura. Agora, na dispensação cristã, quer dizer, de Cristo para os nossos dias, Deus prometeu o dom profético. Em Atos capítulo 2, versículos 16 a 18, diz: Mas isto que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então, Paulo foi bem objetivo quanto a esta questão de que a igreja lhe seria concedido o dom profético. Em 1 capítulo 1, versículos 3 a 5, diz: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E observem, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Verso 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto é muito importante porque mostra que a igreja seria preparada para a vinda do Senhor. E o Senhor concedeu todos os dons necessários para essa preparação. E diz que nenhum dom nos faltaria, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus, o qual vos confirmará também até o fim. Mas observem, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, para estar preparados, adequados para a vida no céu. E aí está a importância da palavra profética para o tempo do fim. E em Efésios, capítulo 4, 11, nos fala de que os dons seriam concedidos. E quais dons? Conforme está escrito, quando nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, concedeu dons aos homens. É bom lerem depois capítulo 4, versículos 1 a 16 do livro de Efésios, porque aí mostra o propósito da concessão desses dons. Alguns dos dons que ele concedeu à sua igreja, conforme está escrito em Efésios 4:11, diz, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Deus habilitou, sabe, a sua igreja, concedendo dons aos membros da igreja para poder realizar não somente a missão que foi dada de proclamar o evangelho a todo mundo, mas também de preparar-se para a vinda de Cristo. Então, nós temos dois propósitos claros. Nós temos que levar uma mensagem ao mundo de maneira clara, de que a pessoa compreenda a necessidade de um Salvador, que para entrar no céu temos que ser adequados para a vida do céu. Isso significa que tem que haver uma transformação da nossa mente para refletir o caráter do Senhor Jesus Cristo. E essa é a obra do Espírito Santo. Mas para que eu possa refletir o caráter do Senhor Jesus, eu tenho que entender como o Espírito Santo vai trabalhar em mim para eu não interferir na obra do Espírito Santo. Entende? Então, eu primeiro tenho que experimentar a salvação para eu poder levar salvação aos demais. Eu preciso entender para mim mesmo os propósitos de Deus para ensinar os propósitos de Deus para as outras pessoas. E aí entra a palavra profética, que nos abre o entendimento e nos concede ter uma compreensão clara
da verdade para poder anunciar essa verdade ao mundo. E aí que Deus concede esses dons. Deus concede os dons do Espírito a fim de aperfeiçoar os santos, ou seja, a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, conforme está escrito no versículo 12 e 13 no livro de Efésios. Então, vocês observem, precisamos estar unidos, a unidade da fé, unidade na compreensão da palavra de Deus, nossas crenças têm que ser as mesmas. Eu não posso acreditar que eu vou para o céu por esse caminho, vou para o céu por esse outro caminho. O caminho é um só. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, diz o Senhor Jesus. E no profeta Isaías diz: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, para eu poder andar por esse caminho, eu preciso que alguém me ensine o caminho. E aí que entra a concessão dos dons que o Senhor deu, uns para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, para que cheguemos a essa a unidade e ser aperfeiçoados. Agora, especialmente a respeito do dom de profecia, Paulo diz que sua finalidade é edificar os crentes, conforme está em 1 Coríntios 14, 22. Jesus disse que a razão pela qual nos dá a profecia é para que creiamos na sua palavra. Ele diz isso em João 13, 19 e 14, 29. Porque quando o Senhor dá a profecia, isso são fatos que deverão acontecer. Mas quando acontecem, então você começa a confiar cada vez mais na palavra de Deus. Que foi a razão por que se agradece ao Senhor, porque quando comecei a ler a Bíblia, nem a estudar, a ler a Bíblia, me fui encontrando uma série de coisas, principalmente as profecias dos quatro grandes reinos, de Babilônia até Roma, e vendo na história que tudo se cumpriu, eu comecei a desejar entender cada vez mais, e entrei no seminário Apocalipse, o livro Apocalipse, e fiquei maravilhado, porque me mostra toda uma profecia que hoje para nós é uma história passada, e nos apresenta um presente e um futuro radiante. Então, a profecia tem essa função. Agora, como ilustração da série A, queremos dar as coisas que Deus revela por meio de seus profetas. O livro do Apocalipse diz o que Deus fará àqueles que alterem o que foi revelado nas profecias. Apocalipse 22, 19 diz: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, enfim, vai perder tudo. Perde a vida eterna. Então, a palavra profética tem um propósito, nos auxiliar a entender o caminho por onde devemos andar e entendendo e andando, ensinar aos outros e convidá-los para participar da nossa alegria de andar no caminho do Senhor Jesus. Agora, no Apocalipse, aquele que guarda as palavras da profecia divina é considerado bem-aventurado. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Como é considerado, então, bem-aventurado? Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E dos demais livros que foram escritos pelos profetas, também bem-aventurados e guardaram, porque todos eles foram contribuindo para uma compreensão melhor desse futuro maravilhoso que nos aguarda na vinda do Senhor Jesus, de ver as cidades santas, antes de chegar esse dia, ver ela já descendo esse mundo, e nós junto com ela. Enfim, o Apocalipse ensina que no tempo do fim, o remanescente fiel
teria o dom de profecia. Aqui é algo muito importante, hein? Porque, de acordo com o ensino do Novo Testamento, não faltaria à igreja nenhum dos dons espirituais que Cristo concede. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 6 a 7, diz isso. Em diversas partes da Bíblia, assinala a igreja verdadeira como remanescente fiel às verdades bíblicas. Por que é importante entender isso? Porque uma vez entendemos que o dom profético, a palavra profética, seria conceder tempo para o tempo do fim, isso nos auxilia também a identificar quem receberia essa bênção da palavra profética. E aqui, este texto, Apocalipse 12, 17, é fundamental, porque diz, o Apocalipse ensina que no tempo do fim, o remanescente fiel teria o dom de profecia. Porque haveria uma igreja no tempo do fim que seria fiel a Deus em toda a sua palavra portanto, lhe seria concedido o dom de profecia, conforme está em Apocalipse 12, 17. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 7 a 10 nos fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Diz, alegremos-nos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesma já se ataviou, já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que é a justiça dos santos. Eles estão preparados para a vinda de Cristo. Qual foi a reação de João ao ter essa visão? Prostrei-me para adorá-lo. Ele, porém, me disse, sou conservo teu, eu ser companheiro no serviço teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, aqui nos leva a unir duas coisas importantes. Que essa palavra profética seria concedida a um povo que seria fiel aos mandamentos de Deus, guardaria os mandamentos de Deus. Então, eu posso identificar a igreja, porque na cristandade existem muitíssimas denominações. Muitíssimas denominações. Hoje não sei quantas são. Mas no mundo inteiro, era mais de 1000 muito tempo atrás. Agora não sei quantas são. Será que esse dom profético estaria em todas essas denominações? Não, porque diz que seria para aquele que guardaria os mandamentos de Deus. E aí que se levanta a ira de Satanás contra esse grupo específico. O dragão, na revelação profética, é Satanás, que atua por meio de seus instrumentos humanos para perseguir a mulher, a igreja. Isso está escrito no capítulo 12 do Apocalipse. O remanescente fiel, simbolizado pelos restantes da sua descendência, que são os últimos da descendência da igreja, ou seja, os fiéis do tempo do fim, que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito da profecia. Então, essa é uma questão que nós precisamos compreender muito bem. O fato de pertencer à igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que tem o espírito de profecia, caracteriza inequivocamente a igreja adventista do sétimo dia. Claro que isso significa que nós temos uma grande responsabilidade, porque Deus nos concedeu uma luz muito grande, apesar de ser a luz menor, uma luz muitíssimo grande, essa palavra profética para o tempo do fim, porque nós não temos desculpa diante do tribunal de Deus de não viver em conformidade com essa luz, porque você enxerga, e não tem como não enxergar. Agora, primeiro está essa questão da nossa preparação para a vida eterna. Segundo, nós temos a responsabilidade de ensinar esse mundo inteiro o caminho que nos leva para a eternidade. Porque Cristo veio para salvar quanto? Os remanescentes? Não, é o mundo inteiro.
Então, a preocupação de Deus é salvar cada ser humano, que todo mundo é precioso à sua vista, tanto cristãos quanto não cristãos. Porque qualquer pessoa que transgride os mandamentos de Deus está em pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, não existe isso de que, não, eu sou cristão, eu tenho fé em Cristo, tudo bem, mas se é desobediente, continua sob a condenação e precisa ser advertido, porque na obediência à palavra, e essa obediência tem que ser obediência de fé, confiança plena em Cristo, essa obediência é a que permite ao Senhor escrever sua lei em nossa mente, conforme está em Jeremias 31. E lembrando que a lei do Senhor é uma transcrição do caráter de Cristo. Então está escrevendo o caráter dele em nossa mente e assim nos transforma e nos habilita para morar em eternidade com Cristo. E nos habilita a anunciar esta verdade para o tempo do fim. Percebem? Agora, veja o que diz Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher. É interessante isto. Irou-se Satanás contra a igreja. Qual igreja? Foi pelejar com o restante da sua descendência, a última igreja no tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que Satanás se ira com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito da profecia? Porque esse é o grande problema dele. O engano não pode entrar onde a luz foi derramada em tão grande abundância que você enxerga os caminhos da vida e enxerga o caminho da morte. Você pode discriminar entre o que é certo e o que é errado. E aí que se levanta a ira. Não é somente com os que guardam o mandamento de Deus e ponto. Não. É que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus que iluminou a palavra de Deus. O Espírito de profecia, a palavra profética do tempo do fim, ilumina a Bíblia. E quando ilumina a Bíblia, você entende. E entendendo, você conhece o caminho. E você quer andar por esse caminho. Que você quer ser transformado, quer ter o Espírito de Cristo, quer viver na presença dele e andar como andou Enoque. Permanecer na presença do Senhor como Elias e habitar no esconderijo do Altíssimo como Davi, para eu no final poder repetir a palavra do apóstolo Paulo, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora, qual era a certeza dele? Que a coroa da justiça não estava reservada. Não tinha nenhuma dúvida. Eles, ele estava tão convicto de sua experiência de andar com Cristo, permanecer na presença de Cristo e habitar no esconderijo do Altíssimo, que ele diz: olha, para mim, a morte é lucro. Mas para salvar ainda alguns, eu prefiro ficar vivo. E essa tem que ser a nossa experiência no tempo do fim. Só que aí nós vamos defrontar com um probleminha. Porque existem profetas verdadeiros e falsos. Conforme o ensino de Jesus Cristo, um grave perigo surgiria no tempo do fim. Mateus 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas. A Bíblia previne contra os falsos profetas. 1 João 4:1, Mateus 7:15. Ao ler 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, vemos que esses falsos profetas introduziriam ocultamente heresias destruidoras e exerceriam influência corruptora na igreja. No contexto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12, e Apocalipse 22:15, estão incluídos na lista dos falsos profetas os adivinhos, que leem a sorte, os astrólogos, encantadores, magos, os que consultam os mortos, os feiticeiros e exorcistas.
Deus declara que são uma abominação os que praticam estas coisas. A questão é, então, como podemos saber se o que um profeta diz é verdade ou não? Pois Isaías 8, versículos 19 e 20, responde: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a. Se a pessoa que fala em nome de Deus não estiver em conformidade com a lei de Deus e com a palavra profética, que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo, não tem vida eterna. Então, nós temos que conhecer a Bíblia para saber se a pessoa está falando, sabe, a verdade ou não. E eu posso conhecer a Bíblia porque o dom profético foi concebido justamente para me iluminar e entender a palavra do Senhor. Agora, os milagres em si mesmos não são prova de que o profeta seja inspirado por Deus. Apenas demonstram que há por trás dele um poder sobrenatural. Os magos do Egito, nos dias de Moisés, também fizeram milagres diante do faraó, tão próximos quanto os de Moisés. Isso está relatado em Êxodo capítulo 7, versículos 10 a 12 e 19 a 22. Satanás também tem poder de operar milagres, e às vezes se disfarça como um piedoso anjo de luz. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. A menos que os ensinos do profeta estejam em harmonia com a Bíblia, ele é um impostor. Mas para eu poder chegar a essa conclusão, eu tenho que conhecer a Bíblia. E para isso eu preciso a palavra profética para o tempo do fim. Preciso conhecê-la muito bem, entender e saber diferenciar entre o que é certo e o que é errado. A Sagrada Escritura nos dá várias características do verdadeiro profeta. Primeiro, suas predições se cumprem, conforme está em Jeremias 28, versículo 9. Ele não induz o povo à apostasia, muito pelo contrário. Chama o povo ao arrependimento e conversão e andar com Deus conforme está escrito. Isso está em Deuteronômio 13, versículos 1 a 3. Declara o que Deus o inspira a dizer e não fala de si mesmo. Jeremias 14, 14. Fala guiado pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 21. Reconhece a encarnação de Jesus, 1 João capítulo 4, 1 a 3. E, obviamente, deve guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme está escrito em Isaías 8, versículos 16 e 20. Então, considerando todo esse conjunto, nós podemos saber se o profeta é verdadeiro ou não é verdadeiro. Agora, quais são as 3 formas de revelar-se Deus aos profetas? No livro de Números, capítulo 12, versículos 6 a 8, diz que o Senhor se revela em visão, em sonhos e boca a boca. Então, não é através de nenhum outro meio. Deus nunca falou por meio de bolas de cristais, pela palma da mão, xícaras de café, astrologia e muito menos por meio dos mortos. A Santa Bíblia descreve alguns aspectos físicos dos profetas enquanto estavam em visão. Por exemplo, perda de força física frente ao impacto das visões. É o que aconteceu com Daniel, capítulo 10, versículo 8 a 9. Recebendo depois forças físicas sobrenaturais, no mesmo capítulo, versículo 18 a 19. Daniel ficou sem fôlego em suas narinas, no versículo 17. Sem falar, versículo 16. E inconsciente com respeito ao ambiente que o rodeava, versículo 5 a 8. E mantinha os olhos abertos durante a visão, conforme relatado no número 24, verso 4. Então, o Senhor nos rodeou de uma série de informações para eu poder discriminar, no tempo do fim, qual seria o profeta de Deus para esse tempo. Quem seria o mensageiro ou mensageira de Deus para esse tempo do fim? Porque ele foi prometido com propósitos específicos e eu precisava saber quem seria. Primeiro, eu já sei que
teria que fazer parte do povo remanescente, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé do Senhor Jesus, viver conforme toda a palavra. Então já sei onde, em que grupo se encontra. Segundo, e aí você começa a analisar. Nós temos muitas igrejas cristãs. A igreja A guarda os mandamentos? Não. Então, o dom profético, a palavra profética do tempo do fim, não está ali. A igreja B guarda os mandamentos de Deus? Também não. Porque todo mundo diz que tem fé em Jesus Cristo, mas não vive conforme a palavra. E assim nós vamos uma por uma, e você, inquestionavelmente, chega na igreja adventista do sétimo dia. ¿Existe otra igreja que guarde o sábado? Sim, tem a igreja batista, o sétimo dia. Mas não é somente guardar o sábado, porque a Bíblia é um todo, desde a fé de Jesus. E tem que, o dom profético estaria aí, se guarda os mandamentos de Deus, se tem a fé no Senhor Jesus Cristo, de andar conforme Ele andou aqui na terra, tá? Fazer parte do povo remanescente. Então, agora vamos a um segundo aspecto. Já sabemos que Deus se manifestou por meio de visões, sonhos e boca a boca. E também nos dá as características, a experiência da pessoa quando recebeu a revelação divina. E isso nós vamos encontrar em uma pessoa da igreja remanescente. Qual a experiência daquele que crê e respeita os ensinos dos verdadeiros profetas? Nunca esqueçamos isso. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por isso, o segundo Crônica, isso está em Apocalipse 22, verso 7. Segundo Crônica 20, diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, por isso que fala que somos bem-aventurados, aquele que respeita os ensinos dos verdadeiros profetas. Agora, na igreja remanescente, e isso que nós temos que unir, o dom profético, a palavra profética do tempo do fim se revelaria na igreja remanescente, a última igreja do tempo do fim. E esta igreja tem característica bem específica: fé em Jesus. Em outra versão bíblica diz fé de Jesus, conforme está escrito no Apocalipse 14, 12. Que afinal é a mesma coisa. Você tem fé em Jesus, você acredita em toda a palavra de Jesus. Toda a palavra. Por isso que diz o Senhor: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra. E por que é importante isso? Porque ele também diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Recebendo essa palavra, eu tenho o espírito de Cristo e terei a vida de Cristo, que é eterna. Segundo ponto característico da igreja remanescente: guardam os mandamentos de Deus, conforme Apocalipse 12, 17 e 14, 12. E por último, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, 10. E então, chegamos a identificar que o espírito de profecia da igreja adventista do sétimo dia se manifestou na pessoa de Ellen Gold White, como mensageira da igreja remanescente. E aqui vamos ver um pouco da história dela e as visões dela, que são muito importantes para nós. Para nós podermos entender a importância dos livros que ela escreveu, dos escritos dela, transformados em livros depois. Ellen Gold, en nome soltera Harmon, White, ya nome de casada, nació en 1827 y falleció en 1915. Nació en 26 de noviembre de 1827 en Gorham, estado de Maine, Estados Unidos. Uma tarde, com idade de 9 anos, ao retornar da escola para casa, uma pedrada desferida por uma colega atingiu-lhe o rosto, quebrando-lhe o nariz. Ela perdeu muito sangue e permaneceu inconsciente por 3 semanas.
Esse acidente lhe debilitou muito a saúde. Aos 12 anos, ela tentou retornar à escola, mas sua saúde não mais lhe permitiu. Em março de 1840, ele e outros membros da família ouviram as pregações de Guilherme Miller. Veja, agora com 13 anos de idade, em Portland, e aceitaram os seus pontos de vista a respeito da segunda vinda de Cristo, aos 13 anos de idade. Por que é importante este relato inicial? Porque ela não teve o ensino fundamental. Não teve o ensino fundamental completo. E isso é muito significativo, porque ela não somente escreveu revelações de Deus para o futuro, mas escreveu sobre saúde, sobre educação, sobre família, conceitos que na época nem se sonhavam. E hoje, você começa a ver e estudar. Eu estava lendo outro dia. Eu fiquei impressionado. Quando ela fala do projeto de Deus ao criar o ser humano e criar o ambiente para o ser humano, ela diz que nós deveríamos ter períodos iguais de trabalho físico e trabalho mental para preservar a saúde, o vigor, a resistência e a clareza mental. Tá? Então, quantas horas se lhe deu de atividade ao ser humano? 12 horas, que é o período do dia. E 12 horas para descansar. Isso no projeto de Deus. E diz que deveria ser dividido em duas porções iguais. Isto é, 6 horas de trabalho físico, 6 horas de trabalho mental. Porque quando trabalha fisicamente, descansa a mente. E quando trabalha a mente, descansa o físico. E aí você preserva a saúde, o vigor, a resistência e a clareza mental. Isso está revelado, ela escreveu, e escreveu quando? 1800, eu não me lembro que ano foi, mas foi próximo a 1900. Ninguém entendia isso. Tá? Hoje, exatamente hoje, em um estudo científico diz, pessoas que permanecem sentadas, referindo-se à vida sedentária, por mais de 6 horas ao dia, aumentam as taxas de hipertensão, diabetes, etc, etc, etc. E eu fiquei realmente impressionado. Quanto tempo faz que ela escreveu isso? Mais do que 100 anos. Só agora que os estudos demonstram que as pessoas que têm vida sedentária, o risco de ter hipertensão, câncer, inclusive fala, câncer, ah, e uma série, diabetes e outra série de doenças estão relacionadas com esse estilo de vida. Então, uma pessoa que não fez o fundamental, como poderia escrever a respeito disso? Me diga. E são coisas que nos vão confirmando a fé na palavra profética para o tempo do fim. Continuando a história dela, diz que numa reunião campal metodista realizada nas proximidades de Buxton, Maine, poucos meses depois, ela entregou seu coração a Deus. Por insistência de sua parte, Ellen foi batizada por imersão. O batismo metodista é por aspersão. No dia 26 de junho de 1842, se batizou. Em setembro de 1843, devido à fé no adventismo, ele, seus pais e outros membros da família foram desligados da igreja metodista de Pine Street. Ele também passou pelo grande desapontamento, os que aguardavam ansiosos pelo retorno de Jesus em 1844. E aqui vem, em sua primeira visão, uma manhã de 1844. Ela testemunhou a caminhada do povo do advento para a cidade de Deus, que é esse quadro que tem aqui atrás. Convém notar que Deus comunicou uma mensagem designada a estabelecer a confiança na sua direção passada no movimento milerita. Porque eles, devido a conceitos errados que vinham de Idade Média, então, quando começaram a estudar profecias, entenderam que Cristo viria em 1844.
e chegaram a ter uma compreensão bem precisa desse tempo profético e determinaram que Cristo viria em 22 de outubro de 1844. Mas eles não entendiam que a profecia não se referia à vinda de Cristo para aquele tempo, mas quando o Senhor passaria do lugar santo ao lugar santíssimo, o santuário celestial, para iniciar o juízo que antecede a vinda de Cristo. Então, nesta primeira visão, ela testemunhou a caminhada por dentro para a cidade de Deus. Convém notar que Deus comunicou uma mensagem designada a estabelecer a confiança na sua direção passada no movimento milenita. Porque eles imaginaram que a vinda de Cristo seria em 1844 e não aconteceu, porque eles não tinham compreendido bem o significado da profecia. Porém, a visão não explicou o porquê do desapontamento. O Senhor não lhes explicou isso. Isto deveria ser descoberto e explicado pelo estudo da própria Bíblia Sagrada. Em sua segunda visão, cerca de uma semana depois da primeira, o Senhor apresentou-lhe uma perspectiva das provas que iria passar e disse-lhe que deveria ir e relatar a outros o que lhe havia sido revelado, apesar da forte oposição que haveria de enfrentar. Claro, imaginem, 1927 a 1844, ela tinha 17 anos de idade. Agora, uma jovem de 17 anos levar uma mensagem para um povo de pessoas experientes, conhecedoras da Bíblia, como eles imaginavam, e falar-lhe qual era o caminho a ser seguido, qual seria a aceitação. É, eu acho que seria um pouquinho, muitíssimo difícil, não é verdade? Então, o Senhor já advertiu os problemas que enfrentaria. Agora, os anos de 1845 a 1848 foram um período de estudo intensivo da parte dos que haviam passado pelo desapontamento e que ainda mantinham sua confiança no segundo advento. Durante todo esse tempo de profunda investigação da palavra de Deus, o espírito de profecia foi um auxílio e um guia. Deus, por meio de Ellen White, foi direcionando os estudos. Ele era o elemento unificador, corroborador e essencialmente confirmador e ampliador das novas descobertas doutrinárias. A senhora White declarou em um de seus escritos, ao chegarem em seu estudo ao ponto em que diziam: não podemos fazer mais, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era tomada em visão. E uma explanação clara das passagens que havíamos estado estudando era-me concedida, com instruções quanto à maneira por que devíamos trabalhar e ensinar com eficácia. Então, você percebe a importância, por que unificador? Porque essa pessoa que aceitaram o advento de Cristo para 1844, quem eram eles? Eram congregacionais, eram batistas, metodistas, católicos, enfim, de várias denominações. Um acredita que a pessoa morre e vai para o céu ou para o inferno. Outro acredita que a pessoa vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Outro acreditava que não ia para lugar nenhum. Enfim, como você poderia levar uma mensagem ao mundo todo, cada um pensando da maneira que ele imagina? Então, através dos estudos da palavra de Deus, foi unificando o pensamento, confirmando e corroborando aquilo que tinha sido estudado. E assim foram ampliadas cada vez novas descobertas doutrinárias. Então, quando eles chegaram a essa conclusão, ao chegar em seu estudo ao ponto em que diziam: não podemos fazer mais, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, disse Ellen White, eu era tomada em visão de uma explanação clara das passagens que havíamos estado estudando era-me concedida, com instruções quanto à maneira por que devíamos trabalhar
e ensinar com eficácia. Assim, nos era dada luz que nos ajudava a compreender as Escrituras com relação a Cristo, sua missão e seu sacerdócio. Algumas visões significativas que ela teve. Em fevereiro de 1845, Ellen Harmon, ainda solteira, teve uma visão na qual viu Jesus erguendo-se do seu trono mediatório e indo para o Santíssimo, como esposo para receber o seu reino. Esta foi que esclareceu toda a questão por que Cristo não veio em 1844. Foi dado um ano e meio depois. Em abril de 1847, ela teve uma visão na qual viu no templo celestial a lei de Deus com um halo de luz envolvendo o quarto mandamento. Porque até esse tempo ainda tinha pessoas que aguardavam a vinda do Senhor Jesus, mas não guardavam o sábado como o dia do Senhor. Não tinha esse conhecimento. E aqui o Senhor les mostra claramente a importância do sábado. Em Dorchester, Massachusetts, a 18 de novembro de 1848, Ellen G. White teve a visão a respeito da responsabilidade com relação à obra de publicações. Depois da visão, ele disse a seu esposo: tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo, foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Olha que maravilhoso. A obra de publicação cresceu rapidamente e se expandiu a tal ponto de hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem no mundo mais de 50 casas publicadoras, editando livros e revistas denominacionais sobre religião, saúde, lar e educação, em cerca de 190 idiomas. Você poderia duvidar da importância da palavra profética para o tempo do fim, porque não foi somente a questão das publicações. Você vê, a lição da escola sabatina, por exemplo, é estudada no mundo inteiro. Todo mundo estudando o mesmo assunto. Agora, em Otsego, Michigan, a 6 de junho de 1863, Ellen G. White teve a primeira visão sobre a obra pró-saúde. Enquanto a senhora White orava fervorosamente, pedindo que Deus restaurasse a saúde de seu esposo, essa aqui eu acho muito interessante. Foi arrebatada em visão. Foi-lhe mostrado que era dever de seu marido cuidar da própria saúde. Olha, não é impressionante como Deus trabalha com o ser humano? Porque o ser humano, sabe, por ter o pecado irresponsável, negligente, é, olha, só a misericórdia de Deus. Ele abusa de tudo que está a seu alcance. E depois vai na quarta-feira e pede oração para que o Senhor lhe recupere a saúde. Mas qual foi a mensagem que o Senhor lhe deu a respeito do marido? Porque o marido não foi por viver de maneira desleixada, não. Porque o excesso de trabalho o levou a perder a saúde. E aí o Senhor lhe diz que era dever de seu marido cuidar da própria saúde. Em seguida, foram-lhe revelados princípios básicos de saúde. O perigo das drogas tóxicas, o dano do chá preto, do café, do fumo, álcool e alimentos cárneos, os benefícios do vestuário higiênico. Lembre-se que naquele tempo as mulheres usavam uma saia que pesava não sei quantos quilos, porque tinha toda uma armação, porque ele era assim, aquelas saias, não me lembro qual o nome que eles davam, e arrastavam o chão, carregando germes para dentro de casa. Então aí o Senhor começou a orientar nas mudanças no vestuário. O valor de um regime simples e sadio, do exercício, do descanso, do sol e ar puro. A utilidade do emprego correto da água no tratamento dos enfermos. Quando leem os 8 remédios naturais, está o uso da água, né?
tanto interno como externo. Porque quando a pessoa está debilitada, deveria fazer exercício físico, mas não pode, devido à sua condição, como doente. Aí o que tem que ser feito? Tratamento com hidroterapia para ativar a circulação sanguínea, assim oxigenar o organismo, nutrir as células, remover toxinas, porque isso só se consegue com exercício físico. Aí consegue você melhorar tudo isso. Então, aí entram os tratamentos adequados, o uso correto da água. O valor de confiar no poder divino viu ainda a estreita relação entre saúde física e bem-estar espiritual. Se você compromete a saúde física, você compromete seu bem-estar espiritual, que conduziria a uma vida feliz na Terra e o preparo para a vida por vir. Dessa maneira, chegou a mensagem de Pro-Saúde a ser parte integrante da verdade adventista, em Rochester, Nova York, em dezembro de 1865. Enquanto em jejum e oração pela saúde já quebrada de seu esposo, Deus respondeu a Ellen White, em uma visão, que o tratamento de completo repouso, sem religião, era completamente errado. Tinha que fazer exercício físico e tinha que se achegar a Deus pelo estudo da palavra. Diz-lhe ainda que os adventistas deveriam estabelecer sua própria instituição de hidroterapia e vegetarianismo, onde um sistema apropriadamente equilibrado de tratamentos sobre o temor de Deus estivesse acessível a todas as pessoas. Estas deveriam ser tratadas não só com remédios sensatos, mas também ensinadas a cuidar de si mesmas, evitando assim a doença. A primeira instituição de saúde, estabelecida em agosto de 1866, com apenas 2 médicos, somaram-se outras. Hoje, são mais de 147 hospitais, 1730, mais de 1.736 médicos, como era quando eu fiz esse slide, e 13.364 enfermeiros ao redor do mundo. Como fruto da orientação divina ao seu povo remanescente, a obra educacional adventista desenvolveu-se nos seus primórdios, com escolas nos lares, passando hoje a administrar um sistema mundial de mais de 5.300 escolas, com cerca de 33.000 professores e mais de 800.000 estudantes, do jardim à universidade. As revelações dadas pelo Sr. Ellen White resultaram em algo mais de 100.000 páginas manuscritas para uma pessoa que não fez o fundamental. Hoje, catalogadas junto com um arquivo de cerca de 1.000 cartas suas, resultando em dezenas de livros e artigos publicados em revistas e periódicos denominacionais, irradiando a luz do céu a toda a humanidade e preparando um povo para o encontro com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, quando olhamos para o passado e vemos quão bem estabelecidos foram os fundamentos de doutrina e prática pelos pioneiros da mensagem angélica, a mensagem dos 3 anjos, testemunhamos no decorrer dos anos a obra edificada sobre esse firme fundamento e não podemos deixar de exclamar quão grandes coisas Deus tem feito. E aqui podemos concluir: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Sabe, duvidar de que Ellen White foi a mensageira e é a mensageira para o tempo do fim, para a igreja remanescente, é duvidar da Escritura Sagrada. Por isso que nós nunca podemos nos esquecer o que está no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 30. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito Profecia. Ele é o autor. Então, tem a mesma autoridade a Bíblia com o Espírito Profecia, só que tem funções diferentes. A Bíblia é o instrumento para a transformação do nosso caráter. O Espírito Profecia é a luz menor que nos ajuda a compreender a Bíblia.
Porque para que a Bíblia transforme nosso caráter, preciso obedecer. Para obedecer, preciso entender. E para entender, quem me auxilia é o Espírito de Profecia. E aí diz, Mensagem Escolhida, volume 3, página 29. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo, e observem, e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Quer dizer, você não está vivendo o que está escrito na Bíblia, mas vem o Espírito de Profecia e lhe diz, este é o caminho. Le abre os olhos para entender que tem que guardar isso. Testemunho Seleto, volume 3, página 275. Temos que seguir as direções dadas por meio do Espírito de Profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer, porque obedecendo a ela está obedecendo a palavra de Deus. Isto nos guardará de aceitar fortes enganos, principalmente nos dias de hoje. Deus nos falou por sua palavra, a Bíblia. Falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso ver presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. Precisamos obedecer. No livro do Evangelismo, página 256, 257, a palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida e pode ser compreendida pelos que têm qualquer desejo de compreendê-la. Quer dizer, se você estudar a Bíblia, você pode entender tudo. Foi minha experiência, eu não conhecia nada do Espírito de Profecia, nunca tive estudos bíblicos, comecei a ler a Bíblia e descobri que o porco era um animal imundo, e aí eu falei, então tem que largar meu presunto, largar o salame e o bacon que eu gostava. Cheguei a encontrar a Bíblia que o álcool também era alvoroçador, e, enfim. Eu falei, então, não mais champanhe, nas reuniões, isso, aquilo, tal. Caiu tudo fora. Continuei estudando, me encontrei com o sábado e comecei a guardar o sábado. Era católico, nunca tinha entrado na igreja adventista, nem sabia que existia. Acho que sabia, não sabia que era uma religião evangélica como tantas outras. Aí me encontrei a questão do dízimo, e eu falei, tem que devolver o dízimo. Aí comecei a ver, bom, quem guarda o sábado tem que ser uma igreja que está caminhando. E aí comecei a enviar o dízimo à igreja adventista, um ano antes de entrar na igreja adventista. Entende? Então, se você lê a Bíblia, você vai entender. Mas observe o que diz a seguir. Mas, não obstante tudo isso, alguns que professam fazer da palavra de Deus objeto de seu estudo, vivem em direta oposição aos seus mais claros ensinos. Assim, para deixar sem desculpa aos homens e mulheres, Deus dá claros e positivos testemunhos, dirigindo-os para a palavra que negligenciaram seguir. Essa é a função muito importante. E observo que ele escreveu em Mensagem Escolhida, volume 3, página 49. Bom, esses livros são livros compilados, escritos dela, mas é a palavra dela. Cedo e tarde, estou escrevendo os assuntos que o Senhor expõe diante de mim. Observe o que ela afirma. A responsabilidade de minha obra é preparar um povo que permaneça em pé no dia do Senhor. No desempenho do meu trabalho, falo as coisas que o Senhor me comunica. Escrevo tudo aquilo que o Senhor me dá para escrever. Percebem qual a importância do Espírito de Profecia para o tempo do fim? Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito, a palavra profética para o tempo do fim. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter. Isso está no livro Evangelismo, página 255, 256. Em Mensagem Escolhida, volume 3, página 70, diz: os que têm ajudado as almas a sentirem-se livres para especificar o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White,
verificarão que estavam auxiliando o diabo em sua obra de engano. Cuidado com falar isso que está escrito aqui era a ideia da senhora White, era para o tempo da senhora White, etc, etc. Tome cuidado, porque você está auxiliando o diabo em sua obra de engano. Mensagem escolhida, volume 3, páginas 68 e 69. Tendo discorrido sobre as questões, a saber que as comunicações da irmã White não são todas do Senhor, mas uma parte é seu próprio pensamento, seu próprio critério. Este é um dos ganchos de Satanás para pendurar vossas dúvidas, a fim de enganar vossa alma e as almas de outros que ousarem traçar uma linha divisória nesta questão e dizer: esta parte que me apraz é de Deus, mas aquela parte que indica e condena meu procedimento é exclusivamente a irmã White e não traz o cunho sagrado. Desse modo, rejeitaste virtualmente a totalidade das mensagens que Deus, em seu terno e compassivo amor, vos enviou para livrar-vos da ruína moral. Já terminando este assunto, que eu acho muitíssimo importante, veja o que está escrito em Testemunho Seleto, volume 2, página 278. O irmão J procura confundir os espíritos e esforçando-se por fazer parecer que a luz que Deus nos concedeu por meio dos testemunhos, escrito de Ellen White, constitui um acréscimo à palavra de Deus. Mas com isto apresenta os fatos sob uma luz falsa. Deus ouve por bem chamar por este meio a atenção de seu povo para a sua palavra, a fim de conceder-lhe uma compreensão mais perfeita da mesma. Quer dizer, não podemos falar que o Espírito de Profecia é um acréscimo à palavra de Deus. Não, ele foi dado para nos auxiliar a entender melhor a Bíblia. E outra coisa importante, vocês sabem que dos livros do Espírito de Profecia, na compilação, uns dizem, não, mas é um livro compilado. Irmãos, quando a gente pensa isso, você não acredita no poder e na direção do Espírito Santo. Porque quando você diz, não, mas isso aqui é conselho, tá? É conselho sobre regime alimentar, que é um livro compilado, é conselho sobre saúde, tem conselho aos pais, professores e estudantes, enfim, tem muitos conselhos. Você diz, mas são conselhos. Olha o que diz aqui no livro do Apocalipse, na mensagem na igreja de Laodiceia, depois de descrever a condição da igreja para o fim do tempo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quer dizer, não está ao abrigo do Senhor Jesus, e não está tão longe do Senhor Jesus para sentir a necessidade do abrigo. E diz, tomara que fores frio ou quente. Quer dizer, porque se é frio, sente a necessidade de Cristo. Se é quente, já está ao abrigo de Cristo. Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Palavra do Senhor Jesus, sabe? E o verso 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, que é o amor e a fé do Senhor Jesus, para que tenhas riquezas, e vestes brancas, que é o caráter do Senhor Jesus, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, que é o discernimento espiritual. E aí entra a questão da temperança. Porque no escrito em linguagem, quando fala do colírio, fala que é a graça, que é o Espírito Santo, mas fala também que é a temperança que abre os olhos para entender. E diz, para que vejas. Agora, se você diz que conselhos sobre o regime alimentar são conselhos, conselhos sobre educação são conselhos, e este conselho aqui que o Senhor dá no livro do Apocalipse, para adquirir o ouro, adquirir as vestiduras brancas e adquirir o colírio, é conselho. Você deixa atender esse conselho, você perdeu o seu, amigo. Agora,
E os outros conselhos, considerando que o Espírito Santo é o autor da Bíblia e do Espírito Profecia, e eu desconsidero. Você percebe que é grave? E segundo, ponto muito grave, quando eu digo vai ser um livro compilado, o que eu estou falando? Que o Espírito Santo não tem nenhuma autoridade. O homem faz o que quer, traduz do jeito que quer, modifica o que ele quer. Então o Espírito Santo é negligente. Não está cumprindo sua função, porque é ele que protege sua palavra. E porque a palavra é vida. A palavra é que salva. Como vai deixar irmão do som fazer o que quer? Não faz. Não deixa de maneira nenhuma. Então, nunca esquecer que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito Profecia. E em 2 Crônica 20:20 nos diz: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E Amós 4:12 nos diz: Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E o que o Senhor nos deu para nos preparar? O Espírito de Profecia para entender melhor a Bíblia. Que o Senhor abençoe a todos, os guarde. E amanhã estaremos reunidos novamente, se Deus permitir, às 5 horas, para estudar a ação de Deus na história, na proteção da verdade. É Deus que Amém. protege a palavra de Deus. É Deus que Amém. Deus inspira os seja profetas. louvado. É Deus que orienta o compilador, orienta ao leitor e orientou o escritor. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.